hoje temos Bruno Teicaro que fala muito bem, Nossa. usando neurociência. Buscamos explicar a coisa de verdade, como entende que ela funciona. Cara, cara, mas me conta, você foi o primeiro instrutor Omni no Brasil? Não, naquela época você... Eu fui o primeiro Omni no Brasil. Você foi o primeiro Omni no Brasil? Isso, eu fui para lá estudar com o Jerry Kahn em 2007. Então, em 2007 eu fui para lá, encontrei, fiz lá os dias com ele. Instrutor por eles, eu só acabei me tornando em 2016. 2016. Mas o primeiro formado por ele aqui no Brasil fui eu. Foi em 2016 que você deu aquele curso que eu fui fazer com você no Rio? Foi em 2017 aquele. 2017. 2017. Grande turma. Nossa, turma icônica. Aquela turma foi muito louca. Você, Mário, Valentim. Putz, tinha tanta gente fantástica. O Eric, tava, o Thales. Nossa, gente, aquela turma foi icônica. E o pessoal tá aí firme e forte até hoje. Tá todo mundo, cara. Tá vendo? Aprenderam direitinho, evoluíram, continuaram estudando. E como que foi o contato, cara, com o Gerald Kahn nessa época? Porque na época ele não era famoso no Brasil, ele veio ficar conhecido aqui, cara, sabe, 2015, 16, por aí que ele foi... O pessoal foi falando de Gerald Kahn no Brasil e tal... Né? Até o próprio Dave Elman ainda era meio nebuloso no Brasil. Não se falava sobre Elman naquela época. Né? Depois foi popularizando mais e tal. Mas como foi o contato? Como você chegou nele em 2007? Procurando sobre treinamento de hipnose fora. Aquela coisa, nós sempre buscamos o melhor fora, né? Falei, cara, então deixa eu ver o que tem fora daqui de bom. E meus pais sempre me incentivaram muito e me deram todo o apoio para eu ir. E aí fui para lá. E foi uma semana assim, super interessante, com pessoas ali do mundo inteiro. Eu me lembro que tinha gente do Alasca, de Londres. Tem gente que é conhecida hoje em Londres, que trabalha, por exemplo, com tabagismo, e o cara estava lá na minha turma. Sean Michael Andrews estava lá na minha turma também. Putz, fomos da mesma turma. Saímos de noite para o bar para hipnotizar o pessoal lá nos restaurantes. Ele fazia a fila do pessoal hipnotizado, lá um apoiando a cabeça no outro. Então, pessoal assim, conhecido e que eu posso dizer, cara, foram meus colegas de turma, aprendemos juntos lá. Que da hora, cara. E a experiência com o Jerry foi ótima. O cara é um contador de causos assim que você não cansa de ficar sentado. Se você tivesse chamado o cara para um podcast, ele ia contar aqui a história do universo inteira e a gente ia ficar calado ouvindo. Foi mais interessante em 2016, quando eu fui para lá. Porque aí na turma que a gente estava lá de instrutores, só tinham 2 pessoas. Era eu e uma mulher de Dubai. Ou seja, foram dias perto dele o tempo inteiro, saindo para almoçar, para jantar, ouvindo conversa o tempo todo. Trote dele em cima da mulher. Essa história do Richard Gere... Como que ele faz? Eles acharam também, eu não sei como é que o pessoal tira essas ideias da cabeça, que eu sou parecido com o cara. Mas ele fez a mesma piada. A gente saiu uma vez pro Deve ser jantar. horrível, né, cara? Eu acho que assim, piada com aparência e nome, cara, deve ser uma coisa horrorosa. É que nem eu, assim, eu desconto nas pessoas. O pessoal, qual que é o seu nome? Tom. Cadê o Jerry? Sabe? Quantas vezes eu já não ouvi essa merda? Você viu que deu caca no Oscar, esse negócio de comparar nome, não sei o quê, né? Dá ruim. Depois a gente fala sobre isso. Então, a gente saiu para jantar, aí ele estava falando, a mulher dele estava lá, e ele falou alguma coisa sobre não me lembro exatamente, ele falou alguma coisa do Richard Gere e tal, só que não que era o cara, que eu era o filho dele. Aí a esposa dele acreditou, falou, você que é o filho, não sei o quê. E aí disse que o Jair falou, eu falei para você que não era para falar, ele não gosta que fique falando sobre o pai dele. O cara passou um trote na esposa, velho. Nossa. Então foi muito legal a convivência, as conversas, as brincadeiras, era um cara fantástico. Que da hora, cara. Mas aí nessa época você estava fazendo o instrutor com ele. Isso, Em 2016 era para ser instrutor por eles. Da hora, cara. Mas aí, assim, voltando ainda um pouco. Nessa época, você ainda atuava... Você é formado em odonto. Né? Você atendia lá com hipnose? Você levou muita coisa disso para caso de odontologia? Demais. Eu atendi muito dentro da odonto. Então, em 2016, eu ainda trabalhava como dentista também. Formei em 2008. E aí, atuei o tempo inteiro concomitante. Seja como hipnoterapeuta, atendendo casos aí de todas as indicações que a gente sabe que a hipnose pode ajudar, e dentro da odontologia também. Então, em 2016, ainda estava na área. Eu só parei de atuar com odonto em 2019, um pouquinho antes de vir para cá. Quando você mudou para São Paulo? Foi. E aí foi naquela época que eu parei. A gente já vai chegar nesse ponto da história. Você está explorando tudo.
Sou praticamente um Detetive enviado do capeta da hipnose, assim, ó. Vamos falando sobre tudo Vamos. aqui. Não, mas assim, dentro da odonto, teve algum caso legal, assim, que você fala, putz, cara, a hipnose salvou esse caso? Muito no odonto acabou não vindo assim pela necessidade de uso dela em um paciente específico, mas era muito mais nós buscando as pessoas para poder fazer artigos e publicações do que a necessidade de uso específico. Tem sim um ou outro caso que me chamaram para atender no consultório de amigos para ir lá fazer hipnose e fazer com que a pessoa pudesse passar pelo procedimento. Mas era muito mais a gente indo atrás para poder fazer as publicações e mostrar a parte científica dela dentro do odonto. E na odonto tem uma coisa interessante que em 2008 ela teve, né, dentro da profissão, uma movimentação do Conselho Federal para regulamentar o uso da hipnose na odontologia do país. E eu fiz parte da comissão que regulamentou a hipnose no odonto. Ah, que legal. Então, nessa comissão foi regulamentado lá a ozonoterapia, outras práticas e a odontologia. Então, eu fiz parte da comissão que regulamentou, que bateu um papo, o que precisa, o que não precisa, tem que ter isso, tantas horas, regulamentado pelo MEC e tal. E aí saiu dali a regulamentação oficial da hipnose. E tanto que o CFO, eu acho que é o único, ou um dos únicos, que tem todo um pré-requisito, né, para o dentista usar a hipnose. Isso. Por que só ele tem, assim? Como que funciona isso, para o dentista usar a hipnose hoje? Boa pergunta. Por que só ele tem, eu não sei, mas como é que funciona hoje? É interessante que a gente pega a lei que regula a odontologia, ela é de 65, 64, alguma coisa assim, é bem antiga. E tem um dos incisos que fala lá, que compete ao cirurgião dentista utilizar a hipnose, aí tem lá um pedacinho, quando devidamente habilitado. Só que nunca existiu um devidamente habilitado. Então, acho que isso é de 1960 e pouco, isso, não é? 64, 65 é a lei da odonto. É. E aí, nunca existiu devidamente habilitado. O que é devidamente habilitado? Sim, não tem um órgão, nada, assim. Não tinha. Nem na época que essa lei foi criada. Nada. O devidamente habilitado não existia. E em 2008 eles disseram o que era devidamente habilitado. Então depois a comissão falou, para você ser devidamente habilitado e ter um certificado de cirurgião dentista competente para utilizar a hipnose, aí as coisas saíram a partir daquela comissão. Então hoje existe esse devidamente habilitado, que foi estabelecido pela comissão alguns pré-requisitos. Quando você cumpre esses pré-requisitos, você ganha lá o seu certificado. O meu foi um dos primeiros, acho que o meu é o número 3. Então... Que é o próprio CFO que emite. O próprio CFO que emite. Então, do mesmo jeito que você pode fazer uma especialização em ozonoterapia, em laser terapia, e você tem seu certificado de habilitado em laser, você tem o certificado de habilitado em hipnose. Mas quem que dá essa formação? Tem uma formação específica para dentistas? Eu não me lembro como que é muito esses disso, mas existe uma formação com uma quantidade mínima de horas, e aí precisa, para esse certificado oficial, né, ter ligação de alguma forma com o próprio conselho, e eu acho que com o MEC também, mas eu não me lembro exatamente desses pontos não. Então tem uns pré-requisitos oficiais, assim, legais, para você fazer o curso e sair com esse certificado. O curso de hipnose tem que ter uma ligação com o MEC. Isso. E com o próprio conselho. Coisa que... Mas já tinha isso em 2008? Assim, não tinha algum curso? Boa pergunta. Eu não sei exatamente essa logística, não. Porque hoje em dia você vê ainda, né, já tem algumas pós-graduações, tá? Até o Gui tá fazendo, Sim, né? O Guilherme tô lá com ele, estou com o professor na pós dele também. Ah, você tá com o professor? Vou falar sobre neurociência lá na pós com ele. Ah, legal, cara. E como que foi essa chegada na pós? Ó? Porque ele conseguiu regulamentação, ele tá tudo bonitinho, não são essas fakes que é cheio curso pós, fake, não sei o quê, curso... que é reconhecido pelo MEC, que é uns negócios que dá umas maracutaia. Nossa. Que o pessoal faz doutorado em hipnose, doutorado em psicanálise, que é uns negócios nada a ver. Que acho que é honoris causa, né? Uns negócios meio... eu não sei como que funciona, mas tem umas maracutaias. O cara recebe um título, que é um título que ele mesmo que se auto-intitula. É tipo isso. É tipo isso, exatamente. A pessoa se auto-intitula. Mas a pós-graduação lá, que o Guilherme Alves está fazendo... É oficial, está oficial, dentro de uma tudo faculdade, bonitinho. tem toda a regulamentação, tem os pré-requisitos lá para cumprir, então tá tudo bonitinho.